Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7 horas. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é terça-feira, 21 de julho de 2020. Vivemos o inverno brasileiro. Em São José dos Campos, 18 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Cientistas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, anunciaram ontem que, de acordo com resultados preliminares, a vacina da universidade para a Covid-19 é segura em induzir resposta imune no corpo dos voluntários. Os resultados se referem às 2 primeiras fases de testes da imunização. A terceira fase está ocorrendo no Brasil e também em outros países. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. São Paulo dá início hoje aos testes da vacina contra o coronavírus. Motoristas de aplicativo protestam por segurança em São José dos Campos e Jacareí. Novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, está com Covid-19. Onyx Lorenzoni também testa positivo. Câmara de São José dos Campos aprova a transferência de recurso do Fundo Municipal de Iluminação Pública. Bananal fecha comércios não essenciais a partir de hoje, após óbito por Covid-19. Assembleia Legislativa de São Paulo aumenta despesas em meio à pandemia. Eduardo Sacha também entra na justiça e pede rescisão de contrato com o Santos. Vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia, no nosso encontro de hoje eu vou falar sobre o desembargador que destratou um guarda municipal. Vou falar também sobre os pedidos de impeachment contra o presidente e quais são as causas que possam provocar impeachment de um presidente. Tudo muito distante da atuação de Bolsonaro. O presidente diz que quer mudar o país pelas armas da democracia. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos, gratuito, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7 horas, 3 minutos. Repita. 7:03. O governo federal está se adaptando à tecnologia da informação para facilitar a vida do cidadão brasileiro. Visando ainda a segurança, setores como o Serviço de Trânsito do Ministério da Infraestrutura já estão 100% digitalizados. São 27 serviços, como conta o secretário executivo da pasta, Marcelo Sampaio. O governo está se digitalizando, nós temos uma agenda forte para essa área de digitalização, de forma que a gente não só possibilite um guichê virtual, né, onde você consiga fazer um peticionamento, mas também otimizar os processos, de ter um olhar para o cidadão como cliente, né, para o empresário, para o cidadão como um cliente, e saber que esse cliente ele já usufrui de um mundo digital em outros setores, já usufrui do mundo digital no setor privado, e ele precisa ter um Estado que esteja disponível para ele 24 horas. Atualmente já são 7 milhões de CNHs e 4 milhões e meio de CRLVs baixados dos aplicativos. Os serviços podem ser acessados em www.gov.br. O senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, Rio de Janeiro, negou ontem em depoimento ao procurador da República, Eduardo Benones, ter tomado conhecimento prévio da deflagração em 2018 da Operação Furna da Onça pela Polícia Federal. Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, prestou depoimento a Benones como testemunha no próprio gabinete no Senado, acompanhado da advogada Luciana Pérez, que falou sobre seu cliente. Ele negou, obviamente, nunca houve vazamento, nunca chegou ao conhecimento do senador nenhuma informação sobre a Furna da Onça.
Um procedimento de investigação criminal apura denúncia de vazamento da operação. A denúncia foi feita pelo empresário Paulo Marinho, ex-aliado do senador, que Flávio Bolsonaro atacou na saída do depoimento. Vou mais interessado na minha vaga ao Senado do que tomar conta da própria vida. E isso aí é página virada. Eu espero que o Ministério Público do Rio, a Polícia Federal, tome as providências depois, com relação a essas mentiras que ele inventou. O Ministério Público Federal cogita promover uma acariação entre Flávio Bolsonaro e Paulo Marinho. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento aqui na região de São José dos Campos e Jacareí, nos dois sentidos tem tráfego tranquilo, tem visibilidade prejudicada com alguns pontos de neblina e o motorista tem que tomar cuidado. Quem sai de Jacareí e acessa a Dutra ali pela Getúlio Vargas no sentido Rio de Janeiro já enfrenta excesso de veículos, neste momento tem lentidão por ali. Chegada a São Paulo a partir de Guarulhos, tanto a pista expressa quanto as marginais seguem com tráfego normal neste momento. Rodovia Ailton Senna também entre São Paulo e Guarulhos, boas condições em ambos os sentidos, restante da rodovia. Também o motorista faz uma viagem tranquila aí pela rodovia Ailton Senna. O corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue também com normalidade, mas atenção, tem pontos com neblina. O rodoanel Mário Covas no trecho sul, ali pela pista interna, no sentido Regis Bittencourt, já segue com lentidão neste momento. No sentido litoral sul, pela pista externa, tráfego normal. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também tem pistas liberadas nesta manhã. O motorista deve ter atenção apenas aos pontos com neblina ao longo da rodovia, são vários pontos. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também segue com condições favoráveis nesta terça-feira. Trânsito tranquilo, porém a neblina pode afetar a visibilidade, principalmente ali na chegada a Campos do Jordão, na altura do quilômetro 8, também é muito comum, neblina bastante densa nesse horário. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue com tráfego bom nos dois sentidos ali pelo trecho de Planalto nesta manhã. Na Serra, o motorista tem que tomar cuidado, tem obras e, por conta destas obras de duplicação, tem pare e siga ativo no trecho de Serra. Tem início hoje os testes da Coronavac, vacina contra o coronavírus no Brasil. O governo do estado de São Paulo anunciou ontem que o Instituto Butantan recebeu as doses de imunizantes e placebos que serão utilizados na realização da terceira fase de ensaios clínicos. Em seguida, a vacina será distribuída aos 12 centros de pesquisa responsáveis pelo recrutamento, aplicação e acompanhamento dos voluntários. Os testes da vacina, uma das mais avançadas do mundo, começam hoje no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, na capital paulista. A terceira fase de testes será direcionada a 890 voluntários. Os pesquisadores do hospital vão analisar os voluntários em consultas agendadas a cada 2 semanas. A estimativa é concluir as primeiras análises em até 90 dias. Ontem o governo anunciou ainda que o interior de São Paulo ultrapassou a região da Grande São Paulo no número absoluto de mortes por Covid-19. 7h08. Repita. 7h08. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta terça-feira, ainda agora pela manhã, há chance de nevoeiro em algumas áreas da região. O dia, no entanto, será com predomínio de sol na região do Vale do Paraíba. A umidade relativa do ar estará baixa durante o período da tarde. As temperaturas máximas estarão mais elevadas. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 27 graus. Neste momento, temos 18 graus. Agora 7h11. Repita. 7h11. Jornal da Manhã. A palavra do prefeito. Aqui nos estudos, o presidente prefeito de Jacareí, Isaías Santana. Prefeito, bom dia, tudo bem? Muito frio, prefeito? Não, tá bom, né? Tá bom, né? Tem clima bom, tá gostoso, agradável, né? Verdade. Ótimo. Jacareí, pandemia, situação da cidade, organização da estrutura de saúde, funcionamento do comércio local, 54 óbitos até agora, 1.036 casos confirmados, 683 recuperados, 10 novas vagas permanentes de UTI nessa casa. Essa é a história da cidade hoje na saúde, prefeito? São os números, né? Mas a situação ainda requer muitos cuidados. Preocupa, né? Preocupante. Estamos perdendo bastante vidas.
bem acima do que seria esperado para esse período. Havia um consenso de que a pandemia duraria 70 dias. Nós já estamos... Mais de 100 já, né? Mais de 100. As condições culturais e habitacionais inviabilizam o isolamento mais rígido e não há como fazer de forma diferente. As habitações são pequenas, com no máximo 2 quartos, com 5, 6 pessoas por residência. Transporte coletivo é impossível você oferecer em número suficiente para as pessoas andarem em segurança. Então você tem ambientes na estrutura das nossas cidades que inviabilizam e tornam esse isolamento que em outros países, em especial na Europa, funcionaram durante 70 dias. Aqui nós vamos precisar talvez de 120, 150 dias para poder a curva começar a descer. O dado positivo é que nós já estamos com um crescimento proporcional bem menor. Em julho já está 50% do que foi maio. Então, se maio havia um crescimento de 20 casos por dia, e isso representava tantos por cento do total, esse mês, ainda que subam 25 ou 30, proporcionalmente ainda é menor. Então, o Jacareí está crescendo cerca de 20% por semana, enquanto que maio o crescimento era na faixa de 40%. Ou o dobro, né? Mesmo assim, prefeito, o governo do estado, né, fala com relação ao interior do estado, né, com a preocupação, e ontem, inclusive, fez um alerta ao Vale do Paraíba com relação ao número de casos. Sim, embora esse não seja o dado que decida a classificação. A gente piorou do dia 3 para cá, mas aumentou bastante o número de internações de mortes. Mas as 3 grandes cidades já estão com índices bons, São José, Jacareí e Taubaté. O problema é que pegamos o Vale Histórico e lá o isolamento é abaixo de 25. E as pessoas, como muito tempo sem chegar nada lá, no Vale Histórico nós temos 10 cidades que aí não teve nenhuma morte, então as pessoas também não acreditam. E aqui a região de São José dos Taubaté, Guará, Lorena, é onde está havendo crescimento, e ao mesmo tempo em todas as cidades. No início, o crescimento era Jacareí, São José e Litoral. Taubaté ficou abaixo de Jacareí, embora tenha uma população bem maior que a de Jacareí, muito tempo, até agora, início de julho. E esses são os 2 índices que a gente tem acompanhado. E sexta-feira é o dia da nova classificação. A gente tem que se esforçar aí para ver se a gente não regride, porque a expectativa é de avançar. Tanto que nós mudamos um pouco em Jacareí, proibimos o comércio ao sábado, porque as pessoas estavam deixando de ir ao comércio durante a semana para ir todo mundo ao sábado. Inclusive, isso que eu queria comentar com você sobre isso. Você acabou de falar sobre as famílias, né, que moram em casas pequenas, com 2 quartos, enfim, muita gente, aglomeração. Mas isso não é o problema, né? Porque na família acaba acontecendo que quando acontece um fato de alguém contrair a doença, logicamente vai para isolamento total e a coisa corre atrás. Mas o problema maior é nos ônibus e também nas filas de supermercados, bancos, aí a coisa pega, né, prefeito? É um passo para outro e a coisa se alastra rapidamente, né? Quando você está em contato e aglomeração com pessoas que você não acompanha o dia a dia, que você não sabe o histórico, você está absolutamente exposto. Sim. Né? Mas mesmo assim, Clemente, é muito complicado pensar em isolamento em casas com 3 cômodos, em casa com 2 quartos. É sofrimento, né? Classe média alta pode e tem condições de fazer esse isolamento. Mas os nossos bairros, a situação não permite isso dentro da família. O que permite é um cuidado maior, desde que você saiba o histórico. De qualquer forma, vamos esperar até sexta. Nós estamos fazendo esse esforço durante essa semana, insistindo que as pessoas que precisam se controlar desse contágio, senão o Vale pode acontecer o que aconteceu na região de Campinas e a região de Piracicaba, né? Que todo mundo na expectativa de evoluir logo para a nova fase, para a fase amarela, e tiveram que regredir, porque não tem como você não garantir espaço, unidade hospitalar, vaga de UTI
e internação se precisar. Esse é o grande desafio do serviço público. Em Jacareí, prefeito, aqui são mais 10 novas vagas permanentes de UTI na Santa Casa. Nesse ponto, quando se fala em UTI, chegou a ter um número alto de pessoas doentes na UTI em Jacareí, prefeito? Na UPA, Santa Casa, como é que você avalia isso dentro do atual histórico da pandemia? Não, mais nas UTIs privadas. Nas privadas, já tivemos o maior volume de pessoas, convênio ou particulares. No setor público nós nunca tivemos problemas de vaga. No início nós oferecemos as 4 vagas da Santa Casa, exclusivos, né? A metade, as 4 vagas disponíveis no São Francisco e o Hospital Regional, que era a nossa retaguarda. Então a gente nunca teve problema de não ter vaga. Agora a gente está numa situação mais confortável e libera também o Hospital Regional em São José dos Campos para as cidades próximas, cidades que não têm UTI, como Igaratá, Santa Branca, Paraibuna e Jambeiro, né? Inclusive, Giovanni, muita reclamação aqui na rádio sobre as aglomerações, né? Pessoal sim. Jogando futebol, enfim, a coisa é complicada também, que falta a consciência e a colaboração da população, infelizmente. Tem um exemplo, a moradora do Jardim Colônia, não quis se identificar, ela disse que no domingo, prefeito, no campo de futebol do bairro, houve aglomeração. As pessoas fizeram churrasco, tinha carro com som altíssimo, motos barulhentas, ela ligou na guarda, né, municipal de Jacareí, que foi até o local. Ao avistar o carro da guarda, os indivíduos baixaram o som e logo em seguida aumentaram o volume. Quando a guarda vai embora, o pessoal aumenta o volume. Ela ligou 2 vezes para a polícia militar sem sucesso. Essa aglomeração com som alto começou por volta das 11h30 da manhã e foi até às 6 da tarde, perturbando o sossego lá da população. O veículo que estava com som alto estava com a placa tampada. Pergunto, como agir nessa hora, prefeito? O departamento de trânsito tem que ir lá e multar e a pessoa sentir que vai doer no bolso. A educação, ela não tem como ela ser coercitiva, né? Educação é algo que você aprende com a família, respeito é algo que você aprende no ambiente familiar. E depois o Estado, quais são as sanções que o Estado tem? Multa e prisão, são as únicas efetivas. Multa nem sempre é viável, porque depois você entra no processo de cobrança judicial e talvez a pessoa não fique sabendo que essa multa existe em 6 anos. E não é caso de prisão. Então, a gente tem um desafio muito grande de ter uma sociedade educada ou pagar o preço da falta de civismo, da falta de respeito, da falta de educação. Infelizmente, não tem mecanismo viável. A gente tem acompanhado de perto também muitos comércios da pessoal do fim de semana, dos barzinhos, né? Que o bar está fechado, mas mesmo assim, amizade com o dono do bar, coloca para dentro, tranca a porta e todo mundo lá dentro lá. Só que a pessoa que vai para o bar, ele não está preocupado com a família dele, com o filho dele, com a esposa, com a mãe, com o pai, né? Ele fica lá tomando todos, conversando, brincando, sei lá, não estou nem aqui fazendo acusação para quem servir a carapuça que use, né? Agora, a realidade é uma só, né? Não é por aí, né? Porque, vamos pegar, por exemplo, Santa Maria, por exemplo, que é o bairro campeão em casos da Covid em Jacareí, prefeito. Estava em 20, 21, parece que passa de 50 agora, né? A coisa está explícita que é grave, né? E a gente está fazendo todas quinta, sexta e sábado, o pessoal da vigilância, o pessoal da guarda com a polícia faz batida em todos os bares, em todas as adegas estão abusando muito na cidade. Tem aqui, né, tem reclamação de adega aqui também, do Parque Santo Antônio. Ontem nós interditamos várias. Estamos tentando chamar todos eles para fazer termo de comprometimento, para eles se conscientizar de que não tem jeito. E, não quer desagradar o cliente, não sou responsável pelo cliente, eu entrego e o cliente consome na calçada, não sei o que lá, mas entrega um, o cliente consome na calçada, aí volta, pega outro, o cliente consome na calçada. E, na verdade, o pessoal coloca o agradar o cliente e o lucro como algo necessário. Não é uma tarefa muito fácil. E quando você faz a interdição, tem meia dúzia que reclamam do barulho, mas depois tem tonelada reclamando da interdição. Porque as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam sobreviver, é injusto, não sei o que lá, não faz a sua parte.
Prefeito, até aproveitando, eu queria saber do senhor como Talvez é que o Clemente tenha a solução para esse dilema, né? Tem, com a sua Clemente. experiência, com seus... Vai no governador de São Paulo e manda colocar a polícia na rua. Não tenha dúvida. Que eu estou até achando, e vai uma opinião muito, muito pessoal aqui, sobre isso, porque o governador colocou aos prefeitos responsabilidade, vamos colocar, assim, assado, só que a segurança pública não fez nada, né? Acho que quando você pede, a polícia acompanha, mas o certo era fazer uma outra campanha à parte para que a polícia também fiscalizasse. Por exemplo, lá em Santos, por exemplo, lá, o desembargador que maltratou 2 guardas municipais. Eu duvido se fizesse polícia militar, se ele faria o que ele fez. Aliás, amanhã entra aqui uma reportagem com o coronel José Vicente, que foi comandante da PM aqui no Vale do Paraíba, falando sobre isso. E eu duvido que o desembargador rasgasse a multa na frente do policial militar, porque ele seria preso. O prefeito, eu queria saber do senhor com relação ao comércio, né? Como é que os comerciantes viram essa ação? O senhor aumentou o horário do comércio durante a semana e fechou nos finais de semana, como o senhor falou agora há pouco. Como é que eles estão vendo essa ação da prefeitura? Vai falar depois do intervalo comercial. Ok. Pode ser, Giovana? Pode sim. Então tá bom. A hora. 7h23. Repita. 7h23. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Vamos agora aos indicadores econômicos. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em alta ontem de 1,49% aos 104 mil pontos, no segundo avanço seguido. Com isso, a Bolsa voltou a atingir a maior pontuação final diária desde o dia 4 de março. O dólar comercial fechou a sessão ontem negociado a R$ 5,34, com queda de 0,75% em relação à cotação da última sexta-feira. Euro cotado a R$ 6,10, com queda de 0,77%. Nos Estados Unidos, Wall Street ganhou terreno ontem e a valorização das ações de tecnologia empurrou o Nasdaq a uma máxima recorde de fechamento, com resultados promissores de testes com potenciais vacinas no combate à Covid-19. Dow Jones Industrial teve variação positiva de 0,03% para 26 mil pontos e o Nasdaq teve alta de 2,51% para 10.767 pontos. 7h27. Repita. 7h27. Muito bem, conosco o presidente do prefeito de Jacareí, Isaías Santana, que responde agora a pergunta da Giovana sobre o comércio, né, Giovana? Comércio Isso, fechado. Exato. O senhor aumentou, né, o horário do comércio, o funcionamento do horário do comércio durante a semana e nos finais de semana ele está fechado. Queria saber como é que o comerciante viu esse decreto. Olha, o aumento durante a semana foi um pedido desde o primeiro momento dos comerciantes. De um modo geral, havia uma reclamação de que 4 horas era insuficiente, aglomeração e também o problema do impacto no transporte coletivo. Concordávamos com esses argumentos, mas o Estado não mudava. Várias vezes o prefeito Felício, que é o nosso representante, apresentou essa demanda, tentando explicar que não era correto, não era conveniente. Em dado momento, São José e Taubaté mudaram e eu fiquei aguardando para ver se não tinha nenhuma reação ou do governo do Estado ou da própria Justiça. Como não houve, porque acho que todo mundo entende que 4 horas é inadequado o funcionamento do comércio, nós mudamos. Mas, em compensação, me preocupava bastante a aglomeração no sábado, em razão das características do comércio de rua de Jacareí. Shopping, comércio de rua. Como aqui em São José, a Rua 15 e o shopping estão fechados aos sábados, nós também copiamos e restringimos o acesso ao sábado só a serviços essenciais. Claro que os comerciantes não gostaram de perder o sábado, mas ou ganha os 8 dias da semana ou perde o sábado. E aí eles acabaram entendendo que era necessário fazer mais esse sacrifício. Então o shopping está abrindo o shopping das 8 das 9 às 18. O shopping está abrindo Jacareí, então? Isso. Então tá. Prefeito, vendo aqui que sobre, por exemplo, o pacote de obras do CAF, que já está em execução, inclusive, entre essas obras, a construção da terceira ponte, que o pessoal já está começando, já abrindo a rua, já está levantando poeira lá, né, prefeito? Então, a terceira ponte hoje é uma realidade mesmo, né? Se não tiver nenhum problema na justiça,
Deus queira que não tenha. Ela... Mas pode ter? Sempre, né? Sempre. Estamos sujeitos a esse permanente controle. Por um lado é bom, mas por outro lado é ruim, porque o controle quando se dá em razão de ilegalidade, em razão de abuso, ele é ótimo. Mas o controle quando os agentes não eletivos querem fazer escolhas no lugar de quem foi eleito pelo povo, é um desvio. É um absurdo isso e não se justifica. Mas a gente já superou bastantes obstáculos, tem todas as licenças, o acesso já está feito à primeira parte, que é a terraplenagem, e em breve as pessoas começarão a ver o resultado concreto. Está na mala que arça de onde era ali a Secretaria de Mobilidade Urbana, né? Exatamente, é porque precisa juntar o trânsito que vem pela Ademar de Barros e o trânsito que vem pela rua que divide o Jardim Santa Maria do prolongamento. É uma via acolhedora para transferir para o lado de lá, né, para o lado do Jardim Flórida, sem precisar passar pela 9 de julho, Senador Joaquim Miguel. Os 3 piscinões também estão na fase final, né? Que na verdade começou no governo do Hamilton, é isso, né? E depois a obra não foi terminada e você está finalizando agora as 3 obras dos 3 piscinões. Já tem 2 concluídos, estamos terminando o terceiro. Nossa programação é que terminemos em novembro e está tudo dentro do cronograma correto. Estou vendo aqui que tem 92% das obras concluídas, é isso? Sim, já um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, né? Isso aí é dado de uma semana e tem gente lá trabalhando todos os dias. Asfaltamento em várias vias de cidade, prefeito. Por que esse asfaltamento agora? Agora não, nunca se asfalta nada em cima da hora, isso começou desde 2017. O volume de 70 é que chegou agora. Entendi. Mas o panorama nós estamos em 2017. Eu só queria dar uma pressionada do senhor aqui para ver qual é a sua explicação sobre isso. E deu certo, Giovana. 22 de abril foi em 2017, 2018. 1º de maio de 2018. Não parou então, né? Não. Nós dividimos assim, ó. A região mais periférica nós asfaltamos com recursos próprios e com o pessoal da infra. E vamos para lá. Vinha alguma emenda de algum deputado federal, deputado estadual? Vamos para a região mais central. O Paraíso inteiro nós asfaltamos com emenda, né? Aliás, as ruas que faltavam, não o bairro inteiro. Parque dos Príncipes é uma emenda do deputado Eduardo Cury. As ruas do centro que estão sendo recapeadas, e já tem mais de 20, tudo com emenda parlamentar. Agora, dinheiro da prefeitura nos bairros mais afastados. Porque a gente não percebe que o bairro afastado, com asfalto, geralmente rendendo mais uma parte da região central, acaba não acompanhando, né? Mas é um trabalho já... Dá uma passadinha no 22 de abril, 1º de maio, que você não vai reconhecê-los mais. É verdade isso? Sim. Então tá. Prefeito, a gente sabe que as eleições estão aí para prefeito. Estava conversando agora ali no café, quando a gente sempre tem o café toda empresa tem, né? Você me falou que em Jacareí esse ano vamos ter 10 candidatos a prefeito. Muita coisa? É muita coisa, gente. Para que tanto candidato, prefeito? Não, tudo bem, a culpa não é sua, né? Mas a sua opinião hoje como prefeito, de repente vai concorrer com mais 9 candidatos a prefeito. Só inviabiliza os debates, né? Fica difícil debater com 10. Na verdade, tem 5 que representam partidos, 4 que representam partidos que estão organizados, um que sempre é candidato, e depois tem os partidos que tentam se afirmar no cenário nacional. Quais são os 4 partidos organizados, prefeito? O PSDB? Que tem grupo, que tem chapa de vereadores, que hoje na cidade o PSDB, o PT, os republicanos conseguiram juntar um grupo representativo da cidade, e de última hora o Arildo conseguiu montar PTB, um grupo, né? no PTB. Isso. Então esses 4 representam forças. Tem pessoas, tem agrupamento para fazer uma campanha municipal. Aí tem o Maurício Aca, que é sempre candidato, e cada dia ele está num partido e vai tentar juntar o que é possível ainda levar com ele. O Maurício é um candidato declarado, pré-candidato a prefeito. E os outros são esses partidos novos que estão tentando se viabilizar, né? PSL diz que vai ter candidato a prefeito. O Podemos tem um candidato, esse a gente respeita bastante como liderança. Que é o Dr. Joaquim. É o Dr. Joaquim, mas está num partido que ele está montando na cidade. Sim. Então é um desafio de implementar e concorrer. Mas a mulher dele sendo candidata a vice de você, o que acontece? A convenção é em setembro, né? Vamos esperar até setembro. Aí o Patriotas, que é um partido novo, né? Que está tentando... O convite a ela foi feito já?
Não esse convite como vocês imaginam. Foi vocês dito, quem? A imprensa, de modo geral. Foi dito o seguinte, doutora Rosana, o trabalho que a senhora fez na saúde, o desafio que nós temos para os próximos 2 anos na saúde, exigirá uma atenção muito direta. E nada melhor do que a senhora, que fez esse trabalho gigantesco, até reconhecimento, e pessoa com quem eu tenho contato tranquilo, para reforçar a chapa. Então, se for possível, respeitando sempre as questões familiares, que eu acho que política é circunstância, família é permanente. Então, ela vai escolher, ela vai decidir. Se ela conseguir administrar isso, será um prazer tê-la na chapa. E no caso dela... Se afastar, né, Giovana, logo no período que tinha que ser afastada, obviamente que já... Se não se afastasse, teria um impedimento legal, né? Sim, lógico. Prefeito, mas no caso dela não aceitar, por exemplo, qual seria a sua segunda opção? Aí, depois que a primeira acontecer, a gente pensa na segunda. Não está pensando nisso ainda? Já, claro que está, Giovana. Ele não quer falar, mas já pensou nisso faz tempo. Prefeito, vamos aqui também falar sobre... Você está falando sobre o Podemos, eu acabei te cortando. Daí... Patriotas. Sim. E os partidos de esquerda que sempre lançam candidatos, né? O PSOL deve ter candidato. Então, já somamos 10, né? Sim. Isso atrapalha muito, né? Porque muita gente concorrendo atrapalha em termos também, né? Que foi o que falou, são 4, 5 partidos que vêm para a briga de verdade e o resto acaba sendo só para fazer número, infelizmente, né? Eu acho que é importante, eu acho que as pessoas têm que votar em quem elas acreditam, em quem elas gostam. Quanto mais opções para voto, melhor. Melhor para quem? Para o prefeito que está no exercício da profissão. Para o eleitor, para a democracia, também, né? para as divergências, né? Eu acho que a gente cresce. Papo muito pouquinho hoje com o prefeito Jacareí, Isaías Santana. Vamos no intervalo mais uma vez, né, Giovana? E na sequência, vamos falar sobre as creches em Jacareí. A hora? 7h36. Repita. 7h36. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h38. Repita. 7h38. Prefeito Zé Santana, aqui no Jornal da Manhã hoje conosco, falando só agora sobre as creches em Jacareí. Já está em construção a 8ª creche dessa atual gestão, prefeito, no Parque Industrial, no Parque Imperial, melhor dizendo. E a 8ª já. Isso, na verdade, essas vagas poderão ser zeradas, já estão zeradas. Como é que está a situação das vagas em creches na cidade, prefeito Isaías? Olha, hoje só não está em creche quem quer esperar para escolher. Já tem oferta de creche para toda a demanda. Mas algumas famílias só querem aquela ou querem só aquela próxima. Então, ficam esperando. Aí pode ser que não ponha aos 6 meses, ponha com 1 ano, ponha com 1 ano e meio. A fila então é por opção. Fila opcional. Mas já tem vaga para todo mundo. O que nós estamos fazendo agora? Reorganizando para diminuir essa espera e reduzir o risco de necessidade de transporte. Então, a gente vai fazer mais uma no Imperial, termina agora em novembro, a 8ª, e 2 que já estão em construção no Parque Meia Lua. O Parque Meia Lua é um bairro que cresce bastante, então a gente tem que preparar para o futuro, embora não tenha... Tem hoje uma visão, prefeito, no Meia Lua, de quantos moradores existem lá hoje, prefeito? Há uns 10 anos, não me engano, eram 30 mil moradores, e hoje, hein? Não tenho esse dado. Você não tem não, mas né? Não deve chegar a 30, né? Porque lá tem 20 mil eleitores... Então deve estar na faixa de 28 mil pessoas residendo lá. E na sequência nós precisamos fazer uma nova redistribuição à medida em que há o processo de verticalização. Então a gente precisa de mais uma creche no Jardim Paraíso e uma creche no Terra de Conceição. Então no futuro esses 2 bairros também precisarão de creche para dar conforto e não ter mesmo essa questão de espera. O dado importante é que zerar a fila é um compromisso do Estado para 2026, né? Está no Plano Nacional de Educação. Nós conseguimos em 2020, né? 6 anos de antecedência e tiramos esse problema da comunidade. Você fala em Terra de Conceição, ali na região ali do Jardim Emília, ali? Exatamente, ao lado do Emília. Emília tem creche? Ali nós temos uma pequena... tem mesmo perto do Senai. Do Senai, verdade. Pequena, é insuficiente, como você tem ali o Terra de Conceição e também o Vila Ita, que são 2 bairros que a população tende a ter 2, 3 filhos por família. Você precisa
preparar que vai precisar. Eu tenho observado que muita gente reclamando, prefeito, das obras ali na Chiquinha Churig. O que está acontecendo em Jacareí com relação à Chiquinha Churig? Olha, a Chiquinha Churig nós tivemos que fazer 4 coisas e as 4 coisas foram feitas por órgãos distintos e licitações distintas. Então nós fizemos a primeira drenagem, que passou uma tubulação de 2 metros cúbicos ali pela Chiquinha Churig. Na sequência, tinha que fazer uma drenagem fora desse contrato lá na ponta, perto da Praça do Soldado Constitucionalista. Aí tem que abrir e demorar. O SAI fez a substituição da tubulação de água, porque ainda era aquela de ferro, toda corroída. O SAI fez a substituição da rede de esgoto, porque também era muito antiga. E por último, nós precisamos fazer o asfalto. No entanto, ali, como é um solo extremamente arenoso, se colocássemos o asfalto em cima do paralelepípedo, ele ia ficar ondulado. Ali, onde fizer na região do São João, ou você tira, e nós precisamos tirar 40 centímetros de terra, de areia pura, substituir por rachões, e depois da substituição por rachões, o que é rachões? O asfalto. Pedras. Ah, tá. Pedras. Passa lá, que você tem foto até, você vai ver. Então é um processo demorado. E o que acontece com as obras públicas? Faz a licitação e ganha uma empresa. Se a empresa não tem capital de giro, e você está com problema de pandemia, muitas prefeituras sem obras, algumas atrasando, se ela não tem esse dinheiro para garantir a obra inteira, ela faz um pouquinho, recebe da prefeitura, depois que recebe, faz mais um pouquinho, recebe e volta. Ela está usando o dinheiro do pagamento para investir na própria obra. Então, uma obra que duraria 4 meses, vai durar 8. Vai durar 1 ano e 2 meses, às vezes. Porque ela não tem capital de giro, ela não tem dinheiro, o mercado não tem dinheiro, tem o problema da pandemia e o sistema de medições e pagamento do serviço público é isso mesmo. Você trabalha um mês, vai receber 40, 60 dias depois. Não tem como antecipar isso. E essas regras são da década de 60 e até hoje o Congresso não teve tempo de... Acho que já falei aqui com você várias vezes disso. A gente está limitado por isso. As empresas só conseguem fazer obras corretamente quando ela tem dinheiro depositado, capital de giro, suficiente para bancar 3 meses e começar a receber. Dá a impressão que o próprio poder público quebra as empresas, porque se ele faz uma obra de 30 dias, mexe com vários funcionários, com maquinário, enfim, demora 2 meses para receber, o cara... A primeira parcela, né? E por isso que o preço acaba sendo aquele preço exorbitante em comparação com o setor privado. Eu sempre tive a opinião seguinte, prefeito, que essa lei de licitação já devia ser jogado no lixo há muito tempo, né? Infelizmente, você acabou de falar, os nossos congressistas até hoje não olharam para isso. Vários prefeitos passaram esses problemas, estão hoje em Brasília, mas não mexeram em nada ainda, né? E tem uma pergunta aqui, Sandro, de Jacareí, perguntaram ao prefeito por que o Disque Denúncia sobre barulho de som alto não funciona. Diz que as pessoas ligam para lá e eles atendem, mas nunca se vê obrigado a tomar providências e isso atrapalha muito a vida dos moradores na cidade, prefeito. Olha, já é uma boa notícia, eles atendem. Atende, né? Eu fiquei feliz com isso porque tem várias reclamações de não atendimento, o que é mais grave. Eles atendem e repassam para as equipes que estão nas ruas. No entanto, em razão dessa pandemia, o volume de reclamações de uma noite é insuficiente das equipes disponíveis a atender todas essas demandas. Agora é complicado, você toda semana está falando a mesma coisa com o prefeito, não é prefeito de Jacareí, é Jacareí, São José, onde quer que seja, né? As pessoas com barulhos, as motos com os escapamentos abertos, enfim, né? E até agora ninguém tomou uma providência definitiva, né, prefeito? Agora, em sã consciência... É enxugar gelo mesmo, infelizmente, né? Em sã consciência, Clemente, nós temos que cuidar de pernilongo, que você não falou ainda, cuidar da dengue. Bem lembrado, prefeito. Cuidar da dengue e cuidar do Covid estrito senso, com a equipe de vigilância. Você acha que é correto pegar a equipe de vigilância para ir multar marmanjo que está fazendo barulho? Eu acho que não deveria, mas deveria a polícia na rua, fecha agora aí, né? Acabou a brincadeira, né? Não tem a polícia agir de forma, né? Insistente e consistente, né, prefeito? Não sei qual a sua opinião sobre isso, mas não tem como, né? A prefeitura, se o prefeito e os poderes do Estado que estão localizados nos municípios não trabalharem em conjunto, a coisa não anda, né? Tem uma distinção aí que eu acho que já falei aqui também. Para a polícia atuar com poder de polícia e aplicar sanções, dentro dos estabelecimentos nós temos normas corretas.
na rua, no cidadão, não existe essa possibilidade. Porque ele está lesando a si próprio, ele está andando na rua. O decreto, a regra é orientativo. Você quer falar no direito de ir e vir? Não, no direito de autolesar-se. Entendi. Se você pegar uma arma qualquer e atingir a sua integridade física, isso não é crime, isso não é punido. Né? Ô prefeito, mas aí nesse caso o direito de lesar-se não termina quando ele começa a atrapalhar um terceiro? Por exemplo, no caso dessa questão do som, do barulho, na verdade, tudo bem, ele está lá, está exposto, está se arriscando, mas ao mesmo tempo ele também está invadindo a região das pessoas que moram ali, está atrapalhando, está perturbando o sossego dessas pessoas, né? Aí deixou de ser uma coisa exclusiva dele, né? O som e o barulho você vai punir pelas regras de uso abusivo do veículo, quando é em veículo. E nesse caso é a prefeitura, é a polícia militar? Quem é responsável? É a prefeitura. O Departamento de Trânsito e em Jacareí a Guarda Civil também tem competência. O GCM. O GCM. O problema é você estar presente em todos os locais que precisam. Você ter pessoas para isso. Falta policiamento, né? Você ter efetivo para isso. Lógico. E não adianta não vai aumentar agora. Você não tem condições de aumentar agora. Você tem que fazer concurso, você tem que treinar essas pessoas. Então, essa situação, se não houver mesmo civismo, não tem solução. Não tem solução. Não tem. tem. O tempo que esgotou rapidinho pra gente sobre os pernilongos. Muita gente reclamando pernilongo na cidade. Inclusive, conversei agora há pouco com o Reinaldo Silva, que é um agente lá dessa área. Ele diz o seguinte, que a prefeitura só atua se houver reclamação, não atende bem. Não existe ação preventiva. Que coisa, hein? Não é bem isso. Nós fazemos a limpeza dos córregos. Tá aqui. Ele falou isso aí no ar aqui. Eu achei um absurdo, porque não tem sentido. Hoje o Oceano de Jacareí, pernilongos por toda a parte praticamente, né? Ali no Jardim Santa Maria, no Avareí, ali no Jardim Flórida. Você acabou de falar em off já hoje ali também no Jardim Jacinto. São pessoas, acho que você falou aqui, a gente viu uma coisa nesse sentido. Então, que é pernilongo em várias partes da cidade, prefeito. Tudo decorre da existência de córrego, da existência de valas, do volume de lixo, do pouco volume de água e da falta da demora na limpeza do próprio. Então a gente tem culpa quando atrasa, tem culpa quando demora para fazer essa limpeza, mas tem fatores naturais que inviabilizam. E o mais sério é a impossibilidade de usar o tradicional veneno. Houve proibições da Anvisa, porque tem efeitos colaterais, e até hoje não tem ainda uma solução que possa quimicamente resolver esse problema. Então tem que manter a limpeza e tem que manter a água em nível suficiente para ela ser corrente, ela não parar. E isso vai acontecer já aquele prefeito? É permanente isso, é um problema que a gente tem que administrar todos os anos, o tempo todo. Quer dizer que esse negócio que primeiro reclama, não atende bem para depois a coisa acontecer, isso não está totalmente correto. Foi uma má colocação. O que ele deve estar dizendo é que ele organiza as saídas a partir das demandas, mas não significa que seja dependente disso. Perfeito. Perfeito, obrigado por sua visita errada mais uma vez, sucesso, e estamos sempre às ordens. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. A hora? 7h49. Repita. 7h49. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h52. Repita. 7h52. E vamos à boa notícia do dia. O trabalhador que fez o pedido do auxílio emergencial de R$600 entre 17 de junho e 2 de julho já pode checar se foi aprovado para o benefício. A Dataprev, responsável pelo processamento de dados dos beneficiários, anunciou ontem que atingiu 99,8% da análise de todos os requerimentos enviados. Na última quinta-feira, novo lote de resultados dos pedidos dos cidadãos foi enviado à Caixa após homologação das informações pelo Ministério da Cidadania. Com isso, diz a Dataprev, 700 mil pessoas foram consideradas elegíveis apenas no mês de julho. Jornal da Manhã. Radares.
Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Avenida Uberaba, no Jardim Ismênia, na Rua Antônio Aleixo da Silva, no Jardim Satélite, também na Rua Armando de Oliveira Cobra, no Serimbura, e Rua Água Marinha, no Jardim São José. Ação do Fumacê para esta terça-feira na região leste, Residencial Ana Maria, Águas da Prata, Jardim Nova Flórida, Jardim Rodolfo, Jardim 3 José, Jardim Americano, Chácaras Pousada do Vale e Recanto do Vale. Lembrando mais uma vez que se houver chuva, haverá uma reprogramação do Fumacê. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem lentidão. Na altura de Guarulhos, a gente tem trânsito lento agora, tanto na pista expressa quanto na pista marginal, por conta do excesso de veículos neste momento. Já a rodovia Ailton Senna segue com trânsito tranquilo em ambos os sentidos. A mesma situação no corredor Ailton Senna Carvalho Pinto, sem problemas, motorista segue tranquilo nesse momento. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas seguem neste momento com situação bastante semelhante. O motorista não tem problemas em relação ao trânsito e, de forma geral, a gente já tem sol em praticamente toda a extensão destas rodovias. 7h54. Repita. 7h54. E vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Giovana. Não dá para deixar de registrar o que fez aquele desembargador de São Paulo quando foi abordado por estar sem máscara por guardas municipais. Chamou o guarda de analfabeto, rasgou a multa, jogou a multa no chão, sujando o chão. Ele é juiz da mais alta corte da Justiça Estadual, do mais importante estado do país. Como é que uma pessoa com esse comportamento chega lá? O guarda deu exemplo de comportamento, de serenidade. Ainda bem que hoje existe rede social, existe mundo digital, que grava áudio e vídeo na hora e difunde na hora. Porque senão hoje, lá no Conselho Nacional de Justiça, ia ser a palavra do guarda contra a palavra do desembargador. Agora não, o Conselho Nacional de Justiça tem ali os fatos, não precisa fazer grandes relatos, está tudo ali. Não precisa dizer mais nada. Né? Eu chamo a atenção da quantidade imensa de gente que aqui no Brasil, né, e no mundo talvez, né, dá carteirada, usa o você sabe com quem está falando. Para isso tem uma piada. Quando a pessoa pergunta, você sabe quem eu sou? O outro responde, se o senhor não sabe, como é que eu vou saber? Né? Bom, o presidente Bolsonaro, falando na frente do Palácio Alvorada, disse que quer mudar o país com as armas da democracia. Está cheio de gente que não está usando essas armas, né? Mas, enfim, é bom repetir isso, porque em seguida ele disse que o voto de 2018 vai valer até 2022. É uma certa resposta à quantidade, já são 49 pedidos de impeachment. Né? A Dilma teve 68 pedidos de impeachment. Mas as pessoas fazem pedidos de impeachment por razões muito vagas, aí vulgariza, né? Banaliza, e não tem como passar pela Câmara, porque bastam 171, 172 votos contra, entre 513 deputados, para não passar a denúncia. E só a bancada evangélica tem mais do que isso. Soma-se a bancada ruralista, por exemplo, aí vai longe, não tem chance. Por isso que o Rodrigo Maia disse que não vai botar em discussão, em pauta, nem agora nem nunca. Enfim, tudo isso serve para a gente lembrar de como se perde tempo com esse tipo de discussão sem parar, né? É uma oposição que ainda não se conformou com a derrota de 2018 e com isso está perdendo tempo para se preparar para a eleição presidencial de 2020, sendo que tem na frente a eleição deste ano, a eleição municipal, que vai ser uma eleição importante. Enquanto isso, está se convalescendo o presidente, um dos presidentes de poder, o presidente supremo, Dias Toffoli, que caiu em casa, bateu a cabeça no chão,
está sob observação ainda, porque uma queda dessas precisa de muitos cuidados, porque pode ter lá um vasinho, né? Então, tomara que ele se recupere, e tem mais 50 dias de presidência do Supremo, depois virá o ministro Fux, que foi eleito. Bom, mas ainda alguma coisa sobre impeachment, né? Vejam só como é genérico, como se fala nisso. A Constituição diz que motivos para impeachment, o sujeito tem que atentar contra a existência da União, ou seja, contra os poderes dos estados e dos municípios, né? Tem que atentar contra o livre exercício dos poderes, ou seja, ele tem que restringir o poder do Supremo, né? Se bem que a gente sabe que a recíproca está valendo, né? Ele restringir o poder do legislativo, isso é pecado grave para o presidente da República. Tem que atentar contra a segurança interna, né? O que é impossível de acontecer com a pessoa que, aliás, está pregando que a população se arme para exatamente defender a segurança interna. Contra os direitos políticos individuais, quem está atentando contra isso, como a gente sabe, é lá uma outra pessoa, não é o presidente da República, né? Probidade administrativa, né? Até agora ele só pegou o corona, não pegou nenhum dinheiro da Petrobras, nada disso, né? E lei orçamentária, que é obedecer os limites do orçamento, né? E cumprir decisões judiciais, e cumpriu todas, inclusive aquelas em que entrou nos seus poderes, nos poderes conferidos pelo eleitor, não pôde nomear diretor da Polícia Federal, né, diretor de fundação, alterou muita coisa que havia decidido, porque o Supremo mandou que não fizesse. Então, está longe aí essa história que só prejudica, porque é um ingrediente a mais para tumultuar o livre exercício do governo, para o qual foi nomeado pelo voto popular. Aliás, hoje é um dia que se espera que o Poder Executivo, pelo ministro Paulo Guedes, envie ao Congresso Nacional a proposta necessária de reforma tributária. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Termina aqui o Jornal da Manhã desta terça-feira, 21 de julho de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos, em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 em ponto. Um bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.